Bem-vindo todos. Eu vou falar sobre o que é bullying. Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Este termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como o ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes, etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente a vítima teme os agressores, seja por causa da sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho, etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos seus próprios familiares. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lei específica sobre o tema. O bullying na escola, uma das formas mais comuns, é o que acontece no ambiente escolar. Trata-se de um problema universal, ou seja, ocorre em todo mundo. As formas de agressão entre os alunos podem acontecer em todos os níveis da fase escolar, desde o primeiro até os últimos anos do ensino médio. O bullying escolar não tem uma motivação única. Uma criança ou adolescente pode sofrer bullying no ambiente escolar por diversas razões. Um aspecto físico considerado fora do padrão, um traço de personalidade menosprezado pelos demais, um jeito de pensar que não é aceito, etc. Nos Estados Unidos a gente vê mortes, né? O aluno vai com armas e fuzila os colegas. É efeito do bullying. Um aluno ou uma aluna pode sofrer bullying pelo seu peso, pela cor da sua pele, pelo fato de ser estudioso, por ser tímido, por querer prestar atenção na aula, por não compactuar com certas atitudes de um grupo dominante. De modo geral, o bullying escolar envolve menosprezo e intimidação, seja por parte de um valentão ou por parte do grupo de valentões. O bullying atrapalha a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, segundo os psicólogos. Pais e professores devem estar atentos às atitudes de seus filhos e alunos, principalmente em alterações de comportamento, hematomas no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Um dos obstáculos ao enfrentamento do bullying ainda é a aceitação de certos comportamentos agressivos, considerados normais entre crianças e jovens. Bullying é violência e não pode ser considerado mera zoação. Por isso que é muito difícil identificar a pessoa que está sofrendo bullying. Ela se sente que está sob ataque de bullying, mas a pessoa que está observando às vezes não consegue reconhecer que aquela criança ou pessoa está sofrendo bullying. Se a pessoa que estiver sofrendo bullying, se não se abrir, conversar com as pessoas, dificilmente o bullying
vai ser identificado. No Brasil, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, o Brasil é um dos piores países em termos de bullying escolar no mundo. Segundo dados de 2018 dessa organização internacional, o bullying nas escolas do Brasil é 2 vezes maior que a média dos outros países. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assegura a toda criança e adolescente no Brasil direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Portanto, para que essa norma se cumpra, é preciso que o bullying seja devidamente enfrentado. O bullying escolar é um conjunto de comportamentos agressivos que ocorrem entre crianças e jovens dentro do espaço da escola. Esses comportamentos costumam ser ofensas verbais, ameaças, humilhações e ataques físicos. Todo tipo de bullying, inclusive escolar, envolve desequilíbrio de poder entre as pessoas envolvidas. O bullying é caracterizado pela repetição ao longo do tempo de atitudes agressivas que podem causar danos físicos e psicológicos à vítima. O bullying escolar pode ser praticado por um indivíduo, por um grupo, apesar de não existir uma motivação específica para o bullying na escola. É comum que crianças e jovens sofram bullying pela cor da pele, orientação sexual, por não se adequarem a um determinado padrão de beleza ou por serem portadores de alguma deficiência. Estes são os tipos de bullying praticados dentro da escola. O bullying físico, que se caracteriza por chutar, dar soco, beliscar. Verbal, ofender, insultar, xingar. Psicológico, chantagear, discriminar, excluir. Sexual, abusar, assediar, violentar. Imaterial, furtar, roubar, destruir pertences, etc. Agora, o que tem que fazer para solucionar ou até mesmo diminuir, né? Combater o bullying nas escolas não é tarefa fácil e requer o envolvimento tanto do poder público quanto dos integrantes da comunidade escolar, diretores, famílias, professores, funcionários e alunos. Seja qual for a ação, a solução para o problema passa pela construção de um ambiente escolar onde as crianças se sintam protegidas. Por muito tempo, o bullying escolar foi aceito socialmente. As pessoas costumavam encará-lo como coisa de criança, zoeira ou brincadeira. Por isso, para romper essa cultura de permissividade e mostrar que o bullying não é mera zoeira, é importante que todos os atores envolvidos façam a sua parte. O que a escola pode fazer? A escola cabe trabalhar a questão do respeito às diferenças em sua grade curricular. Esse tema pode ser incluído em sequências didáticas de disciplinas, especialmente das humanidades. É importante que os alunos tenham consciência da importância do respeito ao outro, seja na escola ou fora dela. A escola também pode criar projetos interdisciplinares de caráter mais abrangente. Semanas temáticas, sessões de cinema, debates com convidados, palestras, etc. São muitas as formas de se criar um ambiente escolar positivo, respeitoso e seguro por meio da conscientização. Outra medida importante é a escola sempre manter os canais de comunicação abertos. É fundamental que orientadores, professores e diretores estejam sempre dispostos a escutar as crianças e que essas se sintam à vontade para falar de seus problemas. Orientar crianças e jovens a dar apoio a quem sofre bullying também é uma atitude que pode ajudar bastante. Quem é vítima de bullying tende a se isolar.
Em situações de crise, o apoio moral de colegas é fundamental. Em casos de risco elevado, convém que a escola faça um acompanhamento individualizado da vítima e tome medidas educativas para conter o agressor. Não se deve esperar para agir. O que as famílias podem fazer também é importante que as famílias se façam presentes, acompanhando de perto a vida escolar de seus filhos e impondo limites quando necessário. Crianças têm de ser ensinadas desde cedo de que é errado ofender e agredir. Dialogar com os filhos é uma forma de combater ou prevenir o bullying. Manter uma comunicação saudável dentro de casa favorece a transmissão de valores e sentimentos positivos, além de criar condições favoráveis para que crianças que estão sofrendo bullying peçam apoio. O que o poder público pode fazer? A fim de combater o bullying, o poder público também cumpre papel fundamental. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, pode promover campanhas de conscientização e desenvolver políticas públicas que visem a capacitação das equipes pedagógicas e dos professores da rede pública para lidar com o problema. Cabe ao poder público investir cada vez mais em educação, seja na remuneração de professores e funcionários, seja na melhoria dos espaços escolares. A criação de um ambiente escolar saudável passa por avanços nas condições de trabalho pelo aprimoramento da estrutura das escolas. Consequências do bullying. O bullying escolar pode provocar danos muito sérios em quem o sofre. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, APA na sigla em inglês, as agressões contínuas dentro do espaço escolar podem fazer com que crianças evitem ou até queiram abandonar a escola. Outras consequências comuns nas crianças e jovens que sofrem bullying são a piora no desempenho escolar e a baixa autoestima. Dentre os danos psicológicos, a APA destaca a ansiedade, a depressão e a solidão. Vítimas de bullying também apresentam maior propensão ao suicídio. Bullying escolar é crime? O bullying escolar é considerado ato ilícito, ou seja, viola o direito e provoca danos a outra pessoa. Dependendo da idade do agressor, pode ser considerado crime no caso de ser maior de 18 anos ou ato infracional se for menor de idade. Um dos danos mais comuns produzidos pelo bullying escolar é do tipo moral. O agressor pode ser processado e, se for confirmado o dano moral, cabe indenização à vítima. No caso de prática de bullying por crianças e jovens menores de 18 anos, os pais do agressor podem ser responsabilizados. No Brasil, já houve casos em que pais de alunos tiveram de pagar indenização por danos morais às vítimas de seus filhos. No caso de bullying físico, as penas podem ser ainda mais severas. No Brasil, menores de idade já tiveram de cumprir medidas socioeducativas em regime semiaberto por agredir sistematicamente colegas da escola. Lei sobre bullying. A Lei 13.185/2015, que entrou em vigor em 2016, é uma lei específica sobre bullying que institui o programa de combate à intimidação sistemática. Além de definir o que é intimidação sistemática, bullying, a lei determina objetivos do programa de combate e prevenção ao bullying. Dentre as medidas estão capacitação de docentes, a implementação de campanhas educativas e assistência psicológica à vítima e agressores. Esse texto, pessoal, tá aí a referência bibliográfica, tá? Significado de bullying escolar é do cientista social Carlos Neto, tá? Crédito todo para ele. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.